A mensagem já era de Esmirna, página 115 a seguir. O profeta disse sobre isso que nós lemos aqui. É isto que aconteceu para a nossa redenção. O Espírito Santo veio sobre Maria, e ela teve um filho e o chamou Jesus. O grande Criador, Deus, desceu e tornou-se um sacrifício por nosso pecado. Seu sangue, sangue de Jesus, era sangue de Deus. Atos 20, 28. E é exatamente isto que era. Ele era Emanuel, traduzido é Deus conosco. Aquele sangue de Deus foi derramado, e o Espírito deixou enquanto ele morria em agonia. O Espírito que morava nele, o Pai, não podia morrer, mas deixou aquele corpo morrer sozinho, sangrar. Que Hebreus 9, 23 está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o Espírito, que é o Pai, que é a vida, o deixou. Se não tivesse deixado, ele nunca morria. Teve que deixá-lo para ele poder morrer. Depois, a mesma vida, Espírito, voltou para morar no pecador arrependido, que sou eu, que é você, em Atos capítulo 2, para libertá-lo. Esse pecador não voltava ano após ano, como era no Velho Testamento mais, sacrifício após sacrifício, porque não havia mais necessidade, que o sacrifício do próprio Deus foi de uma vez para todas. No Velho Testamento, todo antes do pecador, do penitente, trazer um cordeirinho puxando lá, entregava para o sacerdote sangrava ele em prol de seus pecados. Deus viu aquilo trabalhoso demais. Ele disse: não, vamos encurtar esse tanto de trabalho. Eu mesmo vou descer lá e acertar de uma vez por toda o problema do pecado. Eu mesmo. Não vai ser ninguém não, vai ser eu mesmo. Vou me tornar carne e vou ser sangrado pelos incrédulos. Veja, então não havia mais necessidade do penitente vir de ano em ano para fazer sua penitência. Por um sacrifício, de uma vez por todas, ele foi libertado do domínio do pecado. Esse ele sou eu, é você. Você aceita isso? Então não aceite mais ser um pecador, uma pecadora. Foi de uma vez por toda. Nós fomos libertados do domínio do pecado. Amém? Você pode deixar isso descer na sua alma? De uma vez por todas. E recebeu a vida de Cristo, através da qual ele reina vitorioso sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Ele, Deus, reina em nós, não derrotado, reina em nós vitorioso sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Você não tem mais que ser um cobaia do pecado. Todo dia eu pequei de novo. Não, de uma vez por todas ele nos libertou. Você não é mais escravo da cachaça, do cigarro, da droga, da prostituição. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Pode falar alto, sereis o quê? Livres! Aleluia! Deus o fez. Você crê nisso? Você crê que a história do Calvário é verdadeira ou a história de Carunchinha? Você crê na história do Calvário? Então foi benefício seu, meu, nosso.
Nós somos beneficiários da história do Calvário. Foi tudo por nossa causa. Ai de nós se não fosse o Calvário. Deus o fez. Ele fez tudo isto. Ele clamou para o mundo amaldiçoado do pecado, dizendo: eu vos darei um sinal. Espere aí, vocês estão judiando dos meus filhos. Isaías 9:6, ele gritou através de Isaías: eu vos darei um sinal perene. Uma virgem conceberá sem sexo. Não, foi como fiz o primeiro homem, Adão. Eu vou fazer meu servo para sangrar pelos pecados do meu povo. E ela dará à luz um filho, e esse filho chamar-se-á Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Sinal perene. E esse sinal perene veio. Qual é o nome desse sinal perene? Senhor Jesus Cristo. Você ama isso? Oh Deus, isso é bom demais. Uma virgem ficará grávida, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse será o vosso sinal, será um sinal eterno. O que ela der à luz será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Jesus não é a segunda, terceira pessoa da suposta trindade. Jesus é o próprio Deus. João 10:30, eu e o Pai somos um. Deus desceu numa célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo, como lemos aqui, Lucas 1. E naquele ventre virgem, formado um tabernáculo com o propósito de morrer. A medicina, os doutores dizem que conhece tudo, mas ignora isto. Os doutores dizem, isso é impossível. Eu não creio nisso, que isso é impossível. A ciência da medicina nunca chega, nunca prova isso. Uma virgem conceber sem ter contato com o varão. Primeiro tem que fazer descer o óvulo, ter contato, para as glândulas descer, para o esperma cruzar com o óvulo feminino. Mas isso é história de homem. A Bíblia não é história de homem. Por isso que a medicina quebra a cabeça, não crê, não acredita, chega até a blasfemar, porque eles pensam que isso aqui, essa Bíblia, é história de homem. Não, senhores! Isso aqui é história de Deus, que está acima de toda a ciência humana. Se estivesse no nível de ciência humana, então não era Deus, era muito pequenininho. Era um deusinho muito pequeno. Ele veio para desafiar o humano em tudo. Veja, um propósito de morrer. A semente da mulher veio a fim dele ser ferido, para nos trazer a nossa salvação. Por que Deus se fez carne? Ele não poderia continuar sendo Pai, Espírito, como era lá no Velho Testamento, através da coluna de fogo. Aparecia aqui, aparecia ali, através da metamorfose, como é que chama aquela expressão que aparece em várias formas, que o profeta fala? Não é teofania, não, teofania, morfe, porque teve que se tornar real, para poder derramar sangue, para redimir a nós, porque João em Apocalipse 5, chorou demais, quando ele olhou e não viu ninguém digno de salvar a raça humana, nem um papa, nem um bispo, nem um pastor, nem um sacerdote. Ele olhou e viu que todos tinham nascido em pecado pelo sexo. Então Deus teve que trazer um sem sexo, sem a via do pecado, porque o sexo foi a via que Adão e Eva trouxe através do pecado. Deus tinha que vir diferente, para poder nos salvar.
E João chorou demais, porque viu aquele sacerdote, Anás, Caifás, com o peito erguido, dizendo: eu sou bom, doutor dos doutores, tem tantos PhDs, mas era pecador, nascido pelo sexo, não tinha poder para salvar nem a si próprio, quanto mais os outros. Todo mundo engaiolado na gaiola do pecado. Mas Deus, que é bom, olhou de cima para baixo, e lá Ele enxergou a mim, Ele enxergou você, Ele enxergou a nós, e disse: eu vou lá. Então Ele passou por cima de Anás, de Caifás, dos doutores da lei, para nos salvar. Este é o nosso Deus. Você não fica feliz por ter um Deus desse, que te amou, que te estimou? Aleluia! Veja, quando o Espírito Santo veio sobre Maria, Ele criou dentro do seu ventre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor Jesus. Você crê nisto? Olha, Deus pode criar um corpo de Adão, um pedaço de barro, de 16 elementos. Achei interessante esses dias lendo a mensagem do irmão Brana, que Deus pegou o primeiro homem, Adão, e pegou um pouco de barro lá, cálcio, potássio, luz cósmica, alumínio, ferro, são 16 elementos, e fez esse corpo, qual eu tenho, qual você tem, e pondo isso no valor, o valor dessas coisas todas, desses 16 elementos, o irmão Brana disse que o valor disso é 80 ou 60, acho que 82 centavos, 84 centavos vale isso. E no entanto nós pensamos que valemos mais do que o mundo. Andamos aí como doutor, colocamos um ternão bonito nele, chapéuzão bonito, um sapatão bonito, em cima de quê? De 84 centavos. E chegamos a dizer: eu sou melhor do que o João, sou melhor do que o Antônio, sou melhor do que a Maria. É nada, é 84 centavos. Mas Deus amou esses 84 centavos. Deus amou esses 84 centavos. Os elementos desceu para nos remir. Mas lembre disso, quando você for enfeitar esse corpo seu, lembre que você está enfeitando 84 centavos. Que não vale mais do que isso. Pode você vestir a roupa mais bonita, mais cara, mas é em cima de 84 centavos. Por dentro não vale mais do que isto. Mas Deus, que amou o mundo de tal maneira, Ele amou esses 84 centavos e disse: eu vou descer lá e vou sangrar-me, dar minha vida por eles. Onde fica Anás, o chefe da sinagoga? Onde fica Caifás? Onde fica a sua santidade lá do Vaticano? Vossa santidade, olha, vai passar aqui num carro alegórico, então é a nossa santidade, vai vir no Brasil no tal tempo, e aí reúne caravana do mundo inteiro para ver ele. Homem que vale 84 centavos, igual eu, igual a você. Igual eu, igual a você. Próprio anjo, quando João encontrou ele lá em Apocalipse, o anjo que acompanhou, que mostrou para João aquela série de visão, João queria adorá-lo. O anjo disse: não, João, eu sou um homem como você, adorará somente o Senhor seu Deus. João, em Apocalipse 5, chorou muito, porque não havia ninguém digno de salvar um ao outro. Não havia ninguém digno de redimir o seu próximo da amarga vida que enfrenta, dos problemas, das fases da vida.
João, enquanto estava chorando, o que Deus disse? Deus entrou em cena e disse: não chores, João. O cordeiro apareceu. Deus, em forma de cordeiro sangrento, em morfe, apareceu ali em forma de cordeiro sangrento, mostrando para João que alguém tinha morrido por nós. Aleluia! Não foi Maria que morreu para você, não. Para você estar ajoelhado diante da Maria e dizer: diz Maria, misericórdia de mim. Não foi João, não foi Antônio, Santo Antônio, São Bartolomeu. Não! Foi o Cordeiro. Foi Cristo. Foi o Senhor Deus. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, todo louvor. Aleluia. Ninguém merece louvor senão Ele. Senão Ele. Nenhum papa, nenhum bispo, nenhuma santa latria, nenhuma mitologia grega, nenhuma trindade de Roma merece o que Ele merece, porque já existia quando Ele veio. Essa coisa errada tudo já existia, e nenhum deles pode salvar o homem. Nenhum deles. Já existia 14 denominações e nenhuma delas pôde salvar o homem. Porque se pudesse, João olhava e dizia: não, a igreja do fariseu pode, ou a igreja do Anás ou do Caifás. João olhou e não viu ninguém, nenhum sistema. Somente o cordeiro imolado, sangrando, é que pôde parar o choro de João, fazer João silenciar, quando ele viu aquele cordeiro se apresentar e entrar no santuário, sangrando por nós. Oh, se você não gostar da mensagem do sangue, você não gosta de Deus, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aquela célula foi criada e foi o princípio da criação de Deus. Isto é o que Jesus é. E aquele santo foi cheio do sangue santo. Aquela célula foi cheia do sangue santo no ventre de Maria. Você crê que Deus pode dar um sangue santo? Fazer com que a mulher não tenha parte naquilo? Foi Deus que criou a inteligência da fecundação. Deus não poderia fazer a fecundação da maneira dele? É porque você fica ouvindo os doutores, os cientistas da área. E se o irmão Branham, antes de morrer, ele tinha escrito uma mensagem, ele ia pregar, não pregou porque ele morreu. Ele disse: a ciência é do diabo. Ele ia pregar essa mensagem. Ele comentou sobre ela. Que você vai querer crer em Deus pela ciência, a ciência te confunde toda. A ciência não aprova isso, porque isso é uma coisa inédita. Mas Deus trabalha nas coisas inéditas, nas coisas incomuns. E os filhos de Deus creem nisto. Amém. E aquele santo foi cheio do sangue santo, a saber, o sangue de Deus. E aquele tabernáculo nasceu aquele tabernáculo lá na manjedoura, chamado Jesus. Tabernáculo, ninguém dava nada por ele, não tinha nem pano para embrulhar ele. Diz a história que ele foi embrulhado nos panos das cangas dos bois, que estava ali na estalagem. Um bebê muito simples, singelo, veio de uma família muito pobre, não veio da casa de um rei vestido de vestes reluzentes, veio de uma casa simples e humilde, para poder congratular com os humildes. Se ele viesse dos palácios,
Ele não viria congratular conosco, Ele congratularia era com os reis. Graças te dou, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios, dos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Nasceu, cresceu até ser um homem, ajudando José na carpintaria. Se chegasse lá na carpintaria deles, ele viesse te atender: o que você quer, freguês? Eu quero fazer um berço, fazer uma cama, fazer uma mesa. Aí ele ia desenhar a mesa, a estrutura, o design, né? Era Deus te atendendo. Era Deus te atendendo. Será que você entenderia que aquilo era Deus? Será que você entenderia que aquilo era Deus? Se você tivesse o Espírito Santo, se captaria. Se sentiria algo diferente na conversa dele. Olha, se a criadinha na conversa de Pedro, ela já diz: Pedro, você é um deles, que a sua conversa denuncia. Se a conversa de Pedro já denunciava ele, quanto mais a conversa do mestre. Mas ele ajudou lá José na carpintaria, batendo com martelo, era um homem trabalhador, não era vagabundo não. Aos 12 anos ele estava trabalhando no trabalho do pai, 12 anos, não é como essas leis frajutas, que menino novo não pode trabalhar. Olha, eu trabalhei quando eu tinha 8 anos, eu já ganhava o dia do homem na enxada. Por isso que eu nunca fui drogueiro, nunca fui cachaceiro, porque não tinha tempo. Mas hoje menino de 8 anos está matando os outros para roubar, porque tem tempo demais. Essas leis fajutas que os homens criam, que estão dando base para isto. Venha falar comigo que eu vou falar a mesma coisa. Trabalho é saúde, gente. Trabalho é saúde. Tem que estudar? Tem. Mas trabalhar também tem. Se há uma coisa, eu agradeci meu pai quando ele estava morrendo. Eu disse: meu pai, eu quero te agradecer pelas surras que o Senhor me deu e também pelo trabalho que o Senhor me ensinou a trabalhar. O Senhor nunca deixou nós ser um vagabundo. O Senhor ia para a roça e levava todos nós, mesmo criança. Isso é uma herança muito boa. A maior herança não é dinheiro. A maior herança é saber como ganhar dinheiro. É trabalhar. É trabalhar. Há muitos filhos de papai que dizem: papai não deixou nenhuma herança para mim. Deixou sim, deixou o trabalho. Formou você para você trabalhar. Isso é o que Jesus é. E naquele santo foi cheio do sangue santo, a saber, o sangue de Deus. Atos 20 e 28. Nós somos salvos, não é pelo sangue de um judeu e nem pelo sangue de um gentio. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. Atos 20 e 28. Jesus era Deus. Ele, aquele tabernáculo, nasceu. Ele cresceu até ser um homem. Ele foi ao Jordão lá. E lá aquele sacrifício foi lavado primeiro. Como os cordeiros, antes de ser sacrificado no Velho Testamento, era lavado. Nós apresentamos hoje de manhã como que era lá no templo. Lavado, você, para ser sacrificado a Deus, para Deus aceitar a sua adoração, primeiro você tem que ser lavado pela palavra. Jesus foi lavado por João no rio, chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável levantou das águas, Deus veio e habitou nele e encheu com Espírito sem medida. Ele foi cheio do Espírito de Deus sem medida. Ele era por fora, na casca, 100% homem. Por isso que Hebreus 4, verso 14, diz que ele foi tentado em tudo, que ele era por fora 100% homem. Mas pelo lado de dentro, ele era cheio de Deus sem medida. Ele era 100% Deus. E quando ele morreu e derramou o seu sangue,
A perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador que aceitasse Cristo como seu Salvador. Então está liberada para mim e para você. A perfeita vida que estava nele. Em Atos capítulo 2, foi liberado, e Pedro disse no verso 39, isso não é só para vós aqui, judeu, isso é para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, e a tantos quantos Deus o Senhor chamar. Hoje Ele chamou mais uma turma. Isso é para você, isso é para você, isso é para nós. Oh, quão admirável é isto! Você não admira dessa história? A história do Calvário é a história mais linda que existe. Eu vejo esses estudantes dizer: a história mais linda é a do escritor tal. A história mais linda da escritora tal. Você já comprou o livro tal, do escritor tal, e já leu a história dele? Aquilo deslumbra a gente, deixa a gente deslumbrado. Eu lhe pergunto: e você já leu a história de Jesus? A história da nossa redenção? Tem uma história que nos deslumbra mais do que a história da nossa redenção? Não, senhores! Essa é a melhor história que as nossas almas mais amam, é a história da nossa redenção. Por isso que o nosso profeta lia toda semana o livro de Êxodo, porque o livro de Êxodo fala de saída, fala muito de nosso hoje. História. Cadê o irmão Valdinei? Que bela história. Que bela história. É a história da nossa redenção. Ame mais isso, gente. Eu me lembro quando eu trabalhava no Banco Itaú. Eu levava isso para o trabalho. Folguinha que eu tinha quando não tinha cliente, não tinha atendimento. Eu puxava da gaveta e ia ler um pouquinho mais dessa história. Porque essa história empolgou minha alma. Desde 12 anos de idade, essa história cruzou meu caminho. Isso tem sido o meu lema. Que bela história! Isso deveria estimular-nos, alegrar-nos. A história da nossa redenção deveria ser o máximo para nós. Amém, amém. Perdoe, viu? Muito gripado, mas eu com gripe, eu sem gripe, glória a Deus. Amém. Oh, quão admirável isto é. Vamos falar junto: quão admirável isto é. A história da nossa redenção. Se você não amar isso, gente, você vai amar outra coisa. Você vai amar a história do João quadrado, João torto. A história que o mundo está desenrolando hoje, das Olimpíadas, que o Brasil está perdendo mais do que é tudo, já acabou tudo. Foi o tempo que o Brasil era campeão de bola, dessas coisas, agora está nos últimos números mais baixos. Isso é sinal que a Bíblia disse, todas essas coisas decepcionam. A única coisa que não decepciona é isso, é a Bíblia, é Deus. Ponha seu coração nessas coisas naturais e em Deus é isso para você ver. Em Deus é isso para você ver. Você vai parar num cantinho escuro, decepcionado da vida. Por isso que nós não endeusamos esses ídolos da bola, esses ídolos do esporte. Não, nós endeusamos o nosso Deus. Ele é tudo para nós. Aleluia. Aleluia. Aí isso é que está o nosso coração. Aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Nosso tesouro está no céu. Por isso que nosso coração também está no céu. Na palavra, na revelação, em Cristo, a rocha sólida,
que não decepciona a alma. Quão admirável isto é. Jeová nascer chorando lá na manjedoura, como um bebê qualquer. Você queria estar lá? Eu queria estar lá, mas eu não estava lá, mas eu creio naquilo. Não precisa de estar lá para crer, o cristão não precisa de fazer presença física para crer. Bíblia falando, nós cremos em tudo. Bíblia falando, nós cremos em tudo. Aleluia. Jeová nascendo numa manjedoura de palha. Ali está o sinal eterno para os orgulhosos, inchados, pseudo-intelectuais, que têm criado sua própria teologia e negado a verdade de Deus. Jeová Deus, um bebê chorando num fétido estábulo, e logo pensamos que temos o direito de ser orgulhosos, empinados, nossos narizes, criticando e agindo como se fôssemos alguém. Aqui está o verdadeiro sinal, este é o correto. Jeová brincando como criança, Jeová trabalhando numa carpintaria, Jeová lavando os pés dos pecadores após a ceia. É Deus no seu irmão lavando os pés dos seus. É Deus em você lavando os pés do seu irmão, da sua irmã. Por isso que um cristão não escolhe. Eu não vou escolher esse feioso para lavar meu pé, não. Vou escolher aquele lá mais bonitinho. Não, gente. O Jeová está no feio, está no bonito. É feio para você, mas para ele é tudo bonito. Você já viu o pai chamar filho de feio? Pode ser uma caveira feia, velha, mas para o pai é a coisa mais linda. E ele sente bem, nós sentimos bem com o povo dele. Então é Jeová lavando os pés de seus filhos através de você. É Jeová, é o próprio Deus que desceu da glória e agora está morando na sua igreja e está amando através de você o pecador. Jeová prega através de você. Ele usa seus lábios para falar a sua palavra. Quando ele estava em carne humana, ele usava os lábios dele. Mas a carne humana não existe mais. Agora a carne humana dele é a minha, é a sua. Você é a boca de Deus. Você é os ouvidos de Deus. Você é os olhos de Deus. Aqui na terra, é Cristo em vós, esperança da glória. Agora já pensou Cristo em você odiando sua irmã? Odiando seu irmão? Eu já achei tão lindo, o irmão chegou para o outro e disse: irmão, quero te pedir perdão. Eu dei uns murros no irmão outro dia, mas eu me arrependi, eu não consigo dormir direito mais. Minha vida ficou triste, eu quero te pedir perdão. O irmão disse: irmão, eu já te perdoei, eu também quero te pedir perdão porque eu provoquei. Isso é lindo demais, gente, isso é lindo demais. Deus perdoando a Deus. Gente, é só quem tem o Espírito Santo é que faz isso. No ímpeto da carne, você pode até ter seus deslizes, mas quando o Espírito conscientiza a sua alma, você corre e conserta aquilo. Isso é Deus. Uma religião não faz isso com ninguém, não. Religião moraliza, Espírito Santo transforma. Isto é Deus. Vocês me alegram demais, gente. Eu abracei o irmão e disse: irmão, é o maior salário que você me deu hoje, é esse. É esse. Isso é lindo. O profeta disse: eu prefiro ver vidas consertar do que cego enxergar, aleijado andar. Eu prefiro ver vidas consertar. Isso é verdade, porque está consertando uma alma, e uma alma tem muito valor. Aleluia. Vamos dizer aleluia, glória a Deus. Nós amamos uns aos outros. Dê um abraço no seu irmão, diga: Deus te abençoe, meu irmão.
Deus te abençoe, minha irmã. Nós amamos uns aos outros, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Isso é a presença dEle, irmãos. Faz você vestida de chita abraçar sua irmã vestida de seda e dizer: minha irmã. Você com terno de Casimiro, irmão Edilson, abraçar eu, um coitado velho igual eu, me chamar de irmão, isso é grandeza. Aleluia! Isso é Deus. Não há acepção de pessoa. Entre nós somos todos filhos do Rei, cidadãos do reino dos céus. Você não se sente bem assim? Você sente demorar a chegar quarta-feira para estar aqui, até chegar sexta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Né, irmão Zé? Irmão Zé Siqueira. Depois o irmão Zé penteou o cabelo do lado, ficou mais bonitinho ainda. Aleluia. Negão disse que vai arrumar aquele negócio de garganta assim, para jogar o cabelo do lado, não ficar doendo a garganta dele. Negão é gostoso. Deus abençoe essa gente. Gosta de brincar um com os outros. Brincadeira santa, brincadeira pura, brincadeira edificante. Em nosso meio não há pornografia, não há palavra de baixo calão. Em nosso meio é amizade. Só existe amor, amor divino. Aleluia! Eu vos darei um sinal, disse Deus. Não o sinal de um sacerdócio, de colarinho branco. Não, Jesus não veio com essas características. Não o sinal de riqueza e poder material. Não há nada neste sinal que querereis ou achareis adequado. Porém é um sinal eterno. É o maior sinal de todos. Jeová de pé no pátio da corte, ferido e sangrando, com espinhos em sua fronte e cuspe em sua face. Veja, eles não tiveram escrúpulo, cuspiram na face de Deus. Irmão, se cuspiram na face de Deus, não vai cuspir na minha? Não vai cuspir na sua? Para que essas besteiras? Ah, não olho para a cara desse irmão não, ele me olhou feio. Se ele tivesse te cuspido igual cuspiu no mestre, teria alguma coisa diferente? Não, gente, se ao madeiro verde fez isso, quanto mais ao seco que somos nós. Vamos deixar de baixaria, vamos crescer, vamos amar mais, perdoar mais. Aleluia! Sangrando com espinha em sua fronte, cuspida em sua face, escarnecido, desprezado, Jeová desprezado e rejeitado, dependurado nu, nem esse pouquinho de roupa que Roma colocou diante dele, não tinha não, era nu, sobre a cruz, enquanto os hipócritas zombavam e desafiavam-no a descer da cruz. Tu és filho de Deus, desça da cruz. Não, ele não podia descer. Se ele descesse, o que seria de mim? O que seria de você? Se ele descesse, nós estávamos perdidos. Ali ele estava com um propósito divino de nos salvar. Veja, enquanto os hipócritas zombavam e desafiavam a descer da cruz, Jeová morrendo, Jeová orando e nada acontecendo. Há fases da vida assim comigo e com você, irmão. Ele orando, Pai, pediu os discípulos para ficar um pouquinho para trás, ele foi mais na frente lá no Getsemane, já pregamos sobre isso aqui, foi o lugar pior do que o Calvário, foi ali que ele decidiu morrer, orando e o Pai não ouvindo, orando e o Pai não atendendo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o Pai caladinho, abandonou ele ali só estava carne, chamada Jesus.
Pai! Mas como ele era ovelha, ele disse, por favor, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Não tire o seu programa, em outras palavras, não desfaça de seu programa. Eu vim para isso, deixa eu cumprir isso. É doído demais, mas Pai, me dê graça para beber esse cálice amargo. A cálice amargo em nossas vidas, irmãos, que ninguém poderá tomar por você. Ninguém poderá tomar por você como Jesus, ninguém podia tomar por ele. Nem um príncipe, nem um pastor, nem um sacerdote, nem um papa. Ele teve que tomar sozinho. Mas ele tomou aquilo por amor. Você toma por amor à família, por amor a seu irmão, por amor à sua irmã. Você toma aquilo calado, sem zombar, sem reclamar. A mãe toma pelos filhos, fica até madrugada orando pelos filhos. É cálice amargo. Deus, salva meu filho, salva minha filha, eu não sei por onde anda. É cálice amargo. Salve meu marido, Pai, não sei por onde ele anda essas horas da noite. Cálice amargo. Você toma aquilo orando com fé, e o Deus do céu te ouvirá. Veja, então Jeová morreu. Esse é o sinal para todos os homens agora. Não há outro igual a ele. É o grande sinal. Então as trevas caíram sobre a terra. Enquanto eles pensavam que ele era um João ninguém, quando ele morreu, eles começaram a desconfiar. Disse, olha, esse homem não é pouca coisa não. A natureza mudou todo o comportamento após a morte dele. Aí eles começaram a desconfiar. Olha, isso que ele pregava não era pouca coisa não. Esse homem não era um João ninguém não. Vê? Do mundo. E às vezes nós pisamos em cima disso com sapato de cravo, quando anjos têm temor de pisar com sapato de luva. Nós acostumamos, que Deus tem misericórdia de nós, livra-nos de acostumar com a história da redenção, que ela possa sempre ser novidade para nós, cada vez que memorizarmos, possamos memorizar com gratidão, com temor, com respeito. Eles o puseram numa tumba, e ali ele ficou aqueles 3 dias e noites, até que um terremoto quebrou a escuridão da noite, e ele saiu dali. Jeová saiu da sepultura. Ô gente, isso é pouca coisa? Jeová saiu da sepultura. Onde está Buda? Maomé? Há mais de 2000 anos estão sepultados lá no Oriente. E poder nenhum conseguiu tirá-los. Mas o nosso Cristo, ao 3º dia, o poder da ressurreição, retirou dali dentre os mortos. Esse é o nosso Deus. E você fica julgando pequeno, irmã? Você fere a Deus, você fere a Deus. Ah, São Joãozinho ninguém. São Joãozinho ninguém. Joãozinho ninguém. São coitadinho. Irmão, você é beneficiário da ressurreição de Cristo. Você é beneficiário da eternidade. Você é beneficiário da história da redenção. Pare de reclamar, comece a regozijar e a agradecer por você ser parte do programa de Deus. Pare de reclamar, isso entristece a Deus. Agradeça, diga, oh Deus, quem era eu? Mas, no entanto, o Senhor me escolheu e me inseriu no seu programa. Que maravilha, Deus! Que maravilha!
E se você sentir e tiver dom, pode desmanchar em língua estranha aí. E se isso dá gozo, irmão Brana disse, eu queria saber falar em 10 dialetos, para ter mais palavras para agradecê-lo, porque esse dialeto meu americano é muito pobre, e nós dizemos dialeto português é muito pobre, para agradecer a história da redenção, e agradecê-lo por ter nos inserido no seu programa. Não há palavras para agradecer. Obrigado é pouco demais. A palavra obrigado é pobre demais. Pelo menos dizer, Senhor, aceite a minha vida em gratidão a Ti. Jeová saiu da sepultura, subiu ao alto. Então Jeová retornou para habitar em sua igreja, em Atos capítulo 2. Jeová voltou com um vento impetuoso e veemente e chamas de fogo. Jeová voltou para andar no meio da sua igreja e dar poder ao seu povo. Jeová não voltou, não está aqui na terra para nos deixar aí filhos órfãos, sendo manipulado pelo diabo, nas escolas, nas faculdades, na rua, no trabalho, como um filho sem pai, que não tem defunto sem choro, que não tem quem chora por ele. Não, Jeová veio para dar poder ao seu povo, para dar poder para a sua igreja. Receba poder nesta noite, igreja. Receba força nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E outra vez Jeová veio, e desta vez para permanecer em seu povo. Você é povo dele? Jeová veio para permanecer em mim, em você. Então diga, Jeová veio para morar dentro de mim. Dentro desse peito tão fraco, habita Jeová. Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. É o mesmo. E novamente Jeová cura os enfermos, ressuscita os mortos, manifesta a si mesmo pelo Espírito. Jeová voltou falando em línguas, dando resposta e interpretação. Jeová desceu e levantou a prostituta para não pecar mais. Ele desceu ao bêbado com zumbidos de mosca em sua face, enquanto jazia inconsciente na sarjeta do pecado. Sim, Jeová veio para se manifestar na carne, e através da carne, Jeová veio, Deus em nós, a esperança da glória. Sim, Jesus veio e derramou seu sangue e libertou o cativo. Ele veio e redimiu suas ovelhas perdidas. Amém. Só hoje foi quantas hoje? Ovelhas perdidas. Várias ovelhas perdidas vieram na frente, redimidas. Jeová tirou o véu denominacional, rasgou e libertou suas ovelhas. Glória a Deus! E lhes deu vida eterna, e elas jamais perecerão. Cante de novo aí, meus irmãos, eu quero ouvir de novo. Ele não perderá nenhuma delas. Veja aqui, irmão, você fica julgando A, o B, o C. Às vezes você está julgando uma ovelha de Deus. O profeta diz aqui, ó, ele não perderá nenhuma delas, mas as ressuscitará no último dia. Quando você ver eles ressurretos, você vai dizer, olha, eu pensei que ele não ia ressuscitar ele não. Eu pensei que ele não ia ressuscitar ela não. Sangue de Jesus é mais forte do que a morte. Sangue de Jesus o lavou, o purificou, e você verá ele de pé na ressurreição. Você verá ela de pé na ressurreição.
Creia nisto, igreja. Alegra-te. Alegra-te. Diga glória a Deus. Aleluia. A segunda morte não pode lhe causar dano. Fique descansado, irmã. Você crê nessa mensagem, abraçou essa mensagem. Essa mensagem é Deus. Essa mensagem é a essência de Deus. Creia nisto, a segunda morte não poderá lhe causar dano. Você será ressuscitado na primeira ressurreição e não passará pela segunda ressurreição, pela segunda morte. Aleluia, aleluia. A segunda morte não pode lhe causar dano. Nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos lá no trono com o rei para julgar, não para ser julgado. Ela, a segunda morte, não tem poder sobre eles. Eles quem? Os filhos resgatados. Porque eles são do Cordeiro. Você faz parte deles, amém? Você faz parte do Cordeiro. Então quando eles perguntar para você qual é o nome da sua religião, você diga: minha religião é a religião do Cordeiro. É aquele Cordeiro lá de Apocalipse 5 que surgiu para redimir. Minha religião é aquela. Porque eles são do Cordeiro e o seguem para onde quer que ele vai. Para onde quer que o Cordeiro mandar, você vai. Moça, não casa com aquele rapaz, não, você não casa. Não se envolve com aquele casamento errado, não, você não se envolve. Não vai naquela mudança, não, você não vai. O Espírito Santo nos anima no que é correto e nos desanima no que é incorreto. O Espírito Santo trabalha dentro do nosso coração para isso. É só você orar e confiar que Ele te guiará. São João 16, verso 8. Quando vier o Espírito de verdade morar em você, Ele te guiará em toda a verdade. Te animará no que é correto e te desanimará no que é incorreto. Amém. Tome posse da sua vida eterna. Senhor, quero ouvir sua voz. Senhor, eu não me canso de ouvir sua voz. Senhor, sua voz faz bem para minha alma. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 11, verso 23. 1 Coríntios 11, 23. Assentados, enquanto eles cantam, depois nós ficamos de pé. Senhor, quero ouvir sua voz. Você cansa de ouvir a voz dele? Cansa, sim ou não? Quem cansa de ouvir a voz do Senhor? Quem não cansa de ouvir a voz do Senhor, diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cante, irmão. Abre o microfone do conjunto, irmão. Preciso ouvir tua voz, Pai, falando ao meu coração, meu Pai. Pai, minha alma está angustiada, muitas são as pedradas, meu Pai. Segure, não me deixes cair. Fale comigo, fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar.
minha alma em ti se alegra. Pai, sinto-me mais confiante, meu Pai. Pai, tua voz alimenta minha alma. Mais uma vez eu te peço, meu Pai, fale comigo, Fale comigo, fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Fale comigo, fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. como é bom ouvir tua voz falando comigo. Vamos ficar de pé. Disse Paulo em 1 Coríntios 11, me dê mais som aqui, irmão Wagner. 1 Coríntios 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória, quer dizer, lembrando de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes. Memória quer dizer lembrando de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pela palavra, não é? Somos repreendidos pelo Senhor, Espírito Santo, para não sermos condenados com o mundo. Vamos agora para São João, capítulo 13. Evangelho de São João, capítulo 13. Jesus tomou a ceia e depois lavou os pés dos seus discípulos. São João, capítulo 13. São 3 ordenanças bíblicas que ele deixou para nós fazermos: batismo nas águas, usando o nome dele, que é Senhor Jesus Cristo; Santa Ceia com pães asmo, vinho puro; e em terceiro lugar, o lava-pés. São 3 ordenanças bíblicas que Jesus deixou para nós fazer. E somos bem-aventurados em fazê-la, amém? São João 13, verso 4 e 5. Levantou-se da ceia, se refere a Jesus, né? Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, a túnica, né, vestido de fora, e tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido.
Aí no verso 12 a seguir, verso 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Aleluia, o eu sou estava ali. É o mesmo eu sou que estava com Moisés. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais. Então é a ordenança, né? Façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aí no 17 ele diz: se sabeis estas coisas, que ele disse? Bem-aventurados sois se as fizerdes. Você ama fazer o que o mestre pediu? Então você é uma pessoa bem-aventurada. Aliás, foi a única coisa que Maria pediu. Eles adoram Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, e tanta santolatria com Maria. Mas a única coisa que Maria pediu, eles não fazem. Maria disse assim: olha, fazei tudo que ele vos mandar. Só isso que ela pediu, só isso. Fazei tudo o que ele vos mandar. Batizar usando o nome, não títulos. Tomar a ceia com pães, não com pão de fermento. Fermento fala de acréscimo. Coloca fermento numa massa para você ver se ela não acrescenta. Acrescenta. Fala de doutrina errada que acrescenta o evangelho. Amém, nós amamos fazer o que ele pediu. Nós cremos de alma. Oremos: Senhor, aqui estão esses pães, Pai, feito por mãos santas. Pedimos o Senhor consagrá-lo. Neste momento representará teu corpo martirizado na cruz por nós. Consagra este pão, doravante simbolizará o teu corpo, Pai. Consagra para nós comê-lo, no nome de Jesus. Este vinho, fruto da vide, simbolizará também teu sangue derramado por nós no Calvário. Seja consagrado nesta hora, Senhor. Vamos tomar em memória do teu sangue derramado no Calvário por nós há 2000 anos atrás. Consagra a nós também que vamos vir à mesa, Pai, comer desse pão, beber desse vinho. Que isto seja para uma renovação da nossa fé, uma renovação das nossas almas, uma renovação da nossa crença em sua palavra. Que isto seja também para cura divina, para milagres, mudança. Em nome de Jesus pedimos a bênção do Senhor sobre esses elementos e sobre cada um de nós que viremos à mesa. No nome de Jesus, amém.